ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju. Olá, o Inclusão e Saúde já está no ar, agradecendo desde já pela sua audiência, a sua companhia, você em qualquer parte do mundo que nos acompanha também pela internet através do canal do YouTube, pela TV APNP e pela APAE FM. No programa de hoje, a entrevista com Niara Gissá, psicóloga da APAE de Aracaju, especialista em psicologia social. Entre os assuntos, vamos falar sobre o atendimento que é dado aos assistidos da entidade e, mais do que isso, a atenção especial às famílias desses assistidos. Também hoje a entrevista com Nayara Leão, ela que é gestora social da LBV, a Legião Brasileira da Boa Vontade. As ações da entidade, os projetos, tudo sobre a LBV você vai saber também neste Inclusão e Saúde de hoje. No quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas fala sobre mobilidade urbana. Quais os direitos, por exemplo, dos deficientes quando, por acaso, acontece um acidente em via pública, quando o município deveria prover a mobilidade para essa pessoa? Essas e outras dúvidas a gente tira no quadro O Seu Direito. O Inclusão e Saúde está só começando. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, eu espero você. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E como dissemos, está aqui conosco a Niara Gissá, ela que é psicóloga da APAE de Aracaju. Bem-vinda, Niara. É especialista em psicologia social. A gente tinha dito que falaria sobre o atendimento à pessoa com deficiência no campo da psicologia, naturalmente, mas também aos seus familiares, um atendimento que é importante. Queria começar com o atendimento que é dado à pessoa com deficiência, seja aquela que é atendida na própria APAE de Aracaju, mas outras pessoas que às vezes acham que não, por que um psicólogo ou a psicologia poderia estar ajudando ao meu filho ou minha filha que tem algum tipo de deficiência, seja intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência? Queria que você pudesse nos explicar qual é a importância da atuação da psicologia nesse público. Primeiramente, a questão do suporte emocional e o desenvolvimento social mesmo da própria criança ou adulto com deficiência. E quando você fala isso, a impressão que a gente tem é, bom, às vezes é uma deficiência intelectual, mas ela pode não entender tudo, mas sabe que alguém está dando a mão ali, é mais ou menos isso? Isso mesmo. Tá. Na prática, como é que funciona? Vamos colocar uma pessoa que, sei lá, qualquer tipo de deficiência que você possa citar. Olha, entendeu? Se a pessoa tem uma deficiência intelectual, mas ela consegue me entender, existem técnicas para que ela consiga compreender de algum modo, seja criança ou adulto, que eu estou dando a mão para ela. Como é que funcionaria isso? Primeiramente, a gente vai fazer uma avaliação, né, para saber qual o nível de desenvolvimento cognitivo da criança. O que é que consegue compreender, Isso, digamos, né? Para saber quais são as áreas que a gente pode explorar mais. Tá. Depois, na verdade, esse é o segundo passo, não é o primeiro. O primeiro passo é saber fazer uma triagem com a família, saber da história da criança, do quadro de evolução até aquele momento. E então... Tem traumas, às vezes, saber se pode ter sido gerado. Às vezes não é uma deficiência simplesmente que nasceu com ela, mas existem situações que são traumas que podem ter sido gerados até na própria gravidez. Existe isso? Existem alguns casos, assim, não diretamente na gravidez, mas existem alguns casos que foram traumas em um outro momento. Entendi. O que você poderia citar como exemplo? Na adolescência? Nós temos um caso bem, como se fala? Típico, né? Bem típico, porque uma das assistidas, ela sofreu um trauma na adolescência, até o momento da adolescência ela se desenvolveu normalmente e depois disso sofreu um trauma. Então ela tinha uma vida considerada normal, né? E depois desse trauma, ela se trancou, regrediu. Regrediu totalmente. Existe muito isso, a criança que, muito entre aspas, né? Mas não sei qual é a proporção, mas ela é uma criança que tem vida saudável, normal, por alguma razão, e aí quando a gente fala de trauma, pode ser um trauma de um susto, a um trauma de abuso, a um trauma, né? Cada caso é um caso. Mas da pessoa se travar para a sociedade, tem muito isso ou não?
O que pode ajudar? A psicologia pode ajudar como nesse sentido? Existe sim. Esses são casos mais raros. Tá. De um trauma chegar, de fato, bloquear. Mas existe sim. A gente sabe que quando a criança ou o adolescente ele não tem um bom desenvolvimento psicossocial, ele acaba, em algum momento, tendo sequelas na fase adulta, né? Entendi. Agora, a gente comentava sobre a história das famílias. Como é que as famílias podem ajudar? Existem situações onde os pais, por entenderem que, de acordo com o grau de deficiência dessa ou daquela pessoa, eles não suportam. Existe muito isso? Como é que a psicologia pode ajudar essas famílias? E isso é feito, por exemplo, na PAI? Sim, é feito. Na maioria das vezes, os pais eles não entendem. Primeiro, eles não sabem lidar mesmo com a situação de ter um filho deficiente, né? Então, muitas vezes, eles precisam aprender que aquela criança ela pode ir além do que os próprios pais imaginam. Porque muitas vezes eles acabam colocando a criança numa redomazinha de vidro e acreditando que a criança só pode ir até ali, que a sociedade vai maltratar de alguma forma. Ou discriminar, isso. Né? E aí vive um momento de superproteção, é mais ou menos isso? E essa superproteção acaba muitas vezes atrapalhando a criança de avançar, de progredir. Olha, essa é uma dica muito importante, porque tem pessoas que às vezes não põem os filhos numa instituição como a PAI ou qualquer outra que tenha esse cuidado e cria essa redoma mesmo, né, de superproteção e não dá oportunidade para que a criança, o jovem, o adolescente ou o adulto já, porque na PAI a gente tem essa dimensão de crianças que começam a ser assistidas ali e elas vão até a fase adulta e mais do que isso, nós temos até os idosos lá, né? Então, assim, é uma instituição assim, muito mesclada em relação à faixa etária. Então, é muito importante a dica que a doutora Niara Gissá está dando, porque se a pessoa estiver diante de uma situação como essa, de repente pode mudar, né, um pouco o comportamento, ajudaria, né? Totalmente, ajudaria totalmente. A participação da família ela é fundamental, porque muitas vezes, quando a gente consegue conscientizar a família de que ela precisa participar de forma mais ativa no desenvolvimento da criança, a criança acaba progredindo mais. E quando não há participação, muitas vezes o quadro da criança fica estagnado, não evolui. Tá, agora isso vai depender muito da quantidade de sessões ou até haver uma aceitação. Existe um prazo para tratar determinada situação ou cada caso é um caso? Então, cada caso é um caso. Tá. Nós temos lá uma variedade muito grande de deficiências, também da forma como a criança foi educada e incluída na sociedade, porque existem aquelas crianças que são incluídas, mas existem aquelas crianças que, em momento algum, foram incluídas ou até mesmo na escola, ou até mesmo dentro da família mesmo. Elas não possuem um convívio social com tios, com avós, justamente pela rejeição por ter deficiência. Bom, e nesse caso a psicologia está aí para ajudar. Falar nisso, quero parabenizar desde já a todos os psicólogos, na pessoa da Niara Gissá, também da psicóloga Nívia, que é a outra psicóloga da PAI. Dia 27 de agosto é o dia em que se comemora o Dia do Psicólogo. Então, antecipadamente, já estamos dando os parabéns a todos vocês. Niara, nosso tempo acabou, te agradeço muito por ter vindo aqui e espero que você continue fazendo esse belo trabalho lá na PAI de Aracaju, porque ele é mais do que necessário. Obrigado, seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Bom, você acompanhou a entrevista com Niara Gissá, psicóloga da PAI de Aracaju. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, vamos conversar com Nayara Leão. Ela que é gestora social da LBV, a Legião Brasileira da Boa Vontade. Vamos conhecer mais sobre a entidade, as suas ações, os seus projetos e depois de um rápido intervalo. Eu espero você. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com Inclusão e Saúde, como a gente prometeu no bloco anterior, a nossa entrevistada já está aqui, que é a Nayara Leão. Seja bem-vinda, Nayara, ao nosso Inclusão e Saúde. Ela que é gestora social
da LBV, a Legião Brasileira da Boa Vontade. Inclusive, já recebi a minha revista aqui, você está acompanhando na tela a nossa revista, né, a revista aí da Boa Vontade. Uma revista nacional, naturalmente, mas sempre fazendo referência também às suas unidades de outros estados, exemplo do estado de Sergipe. Nayara, primeiro dizer que é uma alegria muito grande de tê-la aqui. A LBV também é uma grande parceira da APAI de Aracaju, já fizemos alguns trabalhos juntos, mas o que nos motivou a trazer vocês aqui é para que as pessoas conheçam um pouco mais desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Trabalho desenvolvido há 34 anos em Aracaju, quase que metade, na verdade, do tempo que existe a LBV, que são 65 anos. Isso. O que efetivamente faz a LBV e especificamente aqui em Aracaju? Tem gente que às vezes não conhece a LBV, o pessoal liga para pedir ajuda, mas o que a LBV faz? Legião Brasileira da Boa Vontade, ok, mas o quê? Quais são as ações? Começamos por onde, Nayara? Então, a Legião da Boa Vontade, né, como você mesmo falou, atua aqui em Aracaju há 34 anos, onde a gente atende crianças, adolescentes e idosos em situações de risco e de vulnerabilidade social, onde o centro comunitário hoje, que está localizado no bairro Industrial, desenvolve oficinas socioeducativas, oficinas de música, de dança, de teatro, de cidadania ecumênica, artesanato e de esporte também. Mas essas crianças atendidas, elas estudam nas escolas regulares em um outro horário? Isso, estudam nas escolas regulares e no horário oposto vão para a LBV, desenvolver essas oficinas e também onde são oferecidas refeições, né, para que essas crianças também possam estar desenvolvendo melhor essas oficinas. Tem um acompanhamento social, tem um acompanhamento psicológico e um acompanhamento pedagógico também. Tá. São quantas crianças atendidas hoje? Hoje nós atendemos 250 crianças, 250 40 crianças. adolescentes e 70 idosos. Tem adolescentes e idosos também? Isso, temos adolescentes e temos No idosos. total dá 250 pessoas? Dá 320. No total estão 250 Isso, crianças, isso. mais esses outros que fazem parte de uma outra faixa etária. Agora, é gasto, né? Isso, é muito gasto. Todas as crianças que chegam pela manhã, elas tomam café, desenvolvem as oficinas, almoça e se direcionam para a escola. As que chegam à tarde, almoça, desenvolve as oficinas e janta no final da tarde. É muito dinheiro que você tem que gastar. Agora, vocês dependem de quê ou de quem, efetivamente? Nós dependemos da doação da população. Então, se agora todo mundo decidir, estamos em crise, não tem como te ajudar, não. Você não tem como bancar. Não temos como bancar. Nenhum ente público, nenhum ninguém órgão pode público, nenhuma instituição. Mas vocês que não propõem isso, ou a entidade tem isso como proposta, ou porque realmente não tem ninguém que chegue junto? Então, a LBV ela tem um call center, né? Um telemarketing que liga para pedir essas doações. As pessoas, algumas doam através do cobrador, outros doam através da conta telefônica, da conta de energia, mas assim, não temos nenhum órgão, né, hoje que disponibiliza, a não ser que temos apenas o Mesa Brasil, Sim. que disponibiliza Alimentos. semanalmente algum tipo de alimentação, de frutas ou alguma verdura. Mas não há legume. qualquer impedimento se algum órgão público quiser Não, ajudar? nenhum impedimento. Nós estamos sempre abertos para receber qualquer tipo de doação, tanto de alimentação, materiais pedagógicos, materiais de higiene, tudo isso a gente está aberto para receber. Com essa história de crise, hoje nós podemos dizer que a LBV de Aracaju, porque só falam nisso, né? Se é para comprar a carne, se é para comprar o arroz, o feijão, então, né? Mas, enfim, seja qual for a situação, por que falamos em crise, houve uma diminuição na arrecadação ou isso não interferiu muito atualmente? Então, infelizmente, teve uma baixa, né? Então, assim, a gente também passa por um momento frágil, né? Um momento difícil, mas a gente confia e acredita, né? Até mesmo porque a gente desenvolve um trabalho para a comunidade, para a população, né? E, assim, um trabalho aberto, um trabalho transparente, né? Todos os dias. E a gente, infelizmente, está passando também por essa situação, mas a gente confia que vai melhorar. Agora, Nayara, quais são essas situações de vulnerabilidade social, algumas que você pode citá-las, evidentemente, e que faz com que vocês atendam? E só são
situações como essa que podem chegar até a LBV? Ou não, vocês podem atender qualquer tipo de criança? E qual é o raio de ação? Somente aquelas ali do bairro industrial, Zona Norte, vocês podem atender de outras áreas? Como é que vocês trabalham isso? Então, por questão de dinâmica do centro comunitário, um horário as crianças e adolescentes estão na LBV e no outro horário estão na escola. Então, essa questão da locomoção, né? A gente dá uma prioridade às crianças do bairro industrial, Mané Preto, Moinho, até 18, as adjacentes. Adjacentes. Então, das áreas próximas ali do bairro. Agora, a questão é, por que a gente pode dizer quais são as situações mais comuns de vulnerabilidade? Isso, essas situações de vulnerabilidade tem N's, né? Então, assim, tem muitas crianças que têm os pais separados, alguns pais vivem hoje nas cadeias, nos presídios, alguns vivem com um avô, uma avó, uma tia, alguns têm pais também que já morreram. Então, assim, existem também todo um contexto algum caso de abuso social. Isso, tem raro, casos, mais raro. Todas que estão nessa condição de vulnerabilidade, para que elas sejam atendidas pela LBV, só se forem assim. Isso, passa, lógico, pelo serviço social, onde o acompanhamento e depois... no centro comunitário passa por esse acompanhamento social, onde o assistente social vai fazer toda a triagem para ver realmente essa questão da vulnerabilidade, do risco e inserir a criança no programa. Tá, agora vocês lançaram, inclusive, recentemente, um vídeo institucional e ficou, assim, fantástico. Eu, particularmente, amei, já vi algumas vezes. Como é que foi isso? Como é que foi esse projeto? Então, a Legião da Boa Vontade, ela tem um fórum internacional, é o Fórum Internacional do Soldadinho de Deus. E as crianças, esse ano, as crianças de Aracaju, devido ao trabalho desenvolvido no centro comunitário, em todas as oficinas, especificamente na oficina de dança e de música, as crianças foram participar desse concurso e foram as escolhidas para gravar o clipe. O clipe desse Fórum Internacional do Soldadinho de Deus, que acontece todos os anos e é mundialmente. Então, foi gravado aqui em Aracaju e em alguns pontos turísticos mostrando também. Mostrando nossos pontos turísticos. Os pontos turísticos, né, a regionalidade, a cultura. Então, assim, foi um momento ímpar para todos nós, principalmente nós da LBV, e assim uma homenagem também a todos os colaboradores. Quem quiser acompanhar, a gente está mostrando só algumas cenas aí, algumas imagens, mas quem quiser acompanhar o clipe completo, ele está no canal do YouTube da LBV. Isso, né? Basta clicar lá no canal do YouTube da LBV. Não sei como é que é o título. Brado de Paz. Brado de Paz, isso. Pronto, me ajudou a Nayara, claro, ela tem que saber, né? Brado de Paz, basta clicar lá no YouTube, Brado de Paz, olha, é um negócio assim fabuloso. Claro que o que a gente produziu, por exemplo, para a PAI, vou puxar a sardinha para o nosso lado, também foi um vídeo que até hoje emociona muita gente. Mas é isso que a gente pretende fazer, dar visibilidade, mostrar o que está sendo feito nas entidades. Assim como a PAI faz, a LBV está fazendo também, para você vender a imagem. Vender uma imagem positiva das ações. Tô certo? Certo. Então isso vai ajudar, acredito eu, muito, né? Para mostrar o que vocês estão fazendo por aí. Com certeza, e a gente acredita que vai sim. Bom, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e, naturalmente, torço que logo, logo as pessoas que puderem ajudar, continuem também ajudando o LBV. Queria que você deixasse o telefone de contato para alguém que, olha, Evenilson, eu só posso ajudar com tanto, então ajuda, só posso ajudar com 10, 15, como eu faço aqui o apelo da APAI. Lógico, a gente abre espaço para outras entidades também. Então, como é que as pessoas podem ajudar? Então, a LBV, ela recebe qualquer tipo de ajuda, né? E ela está localizada aqui no bairro Industrial, próximo, na Rua Reis Lima, 181. Perto do Caique. Próximo ao Caique. Pronto, bem coladinho Isso, no Caique. Ao ladinho do Caique mesmo. O telefone para contato é 3241-4614. E atendemos todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Repete o telefone, por favor. 3241-4614. 3241-4614. Quem quiser se informar, querer saber mais sobre a LBV, basta ligar para esse número. Se quiser saber como contribuir, liga para o número também. Então, não tem desculpa. Nayara Leão, gestora social da LBV, obrigado pela sua vinda. Um abraço a todo mundo lá da LBV, em especial ao meu primo Fábio, enfim, a todos que estão trabalhando lá, porque naturalmente eles merecem, né, esse carinho do público e, claro, precisam também da ajuda de todos. Obrigado, até a próxima. Obrigada a vocês. Nós agora, como você já está acostumado, nós vamos trazer o quadro O Seu Direito.
Pois é, desta vez o Inclusão em Saúde veio até o escritório do advogado André Cazucas, não só para conhecer a sua estrutura, mas ao mesmo tempo para tirar algumas dúvidas a respeito desse tema que a gente já tem divulgado ao longo do programa. Acessibilidade, mobilidade urbana, enfim, o tema é vasto, mas a gente vai responder a algumas perguntas. Começando sobre passeio público. Deficiente físico que passa numa calçada, num passeio qualquer e sofre algum incidente ou então tem dificuldade deste acesso. O município pode ser responsabilizado, pode sofrer alguma sanção? Quais são os direitos do deficiente nesse quesito, doutor André? Mais uma vez é uma satisfação participar do programa, especialmente recebendo em nosso escritório, para tratar de um tema tão importante, que é o tema da acessibilidade no passeio público. É um tema que importa tanto a pessoa com deficiência, especialmente aquela com dificuldade de mobilidade, quanto aquela pessoa que vai construir, que vai edificar. Afinal, o que eu posso ou o que eu não posso colocar na calçada? Eu posso plantar árvores na calçada, eu posso colocar acessórios na calçada, bancos e daí por diante. A pessoa que vai construir, que vai edificar, ela deve ter sempre em mente que podem passar pessoas com cadeira de rodas, podem passar pessoas com guias, podem passar pessoas de muletas. Então é importante que haja nessa construção um espaço adequado. E as calçadas, elas não podem ter aquelas diferenças de altura. As calçadas devem ser todas na mesma altura e deve haver o espaço para a passagem de uma cadeira de rodas. Afinal, essa é a função da calçada. Se for possível, se o diâmetro da calçada permitir, aí pode ser colocado banco, pode ser enfeitada a calçada, podem ser plantadas árvores. O que a gente não pode esquecer é que a finalidade desse local é a passagem de pessoas. Sejam as pessoas sem qualquer tipo de deficiência física ou sejam pessoas com deficiência física. Isso é o mais importante. E no caso de banheiros públicos, doutor André, como é que fica a situação dos deficientes? Bom, todo local que ofereça acesso público, então ele vai oferecer um banheiro público, seja ele privado ou da administração pública, ele deve oferecer, no mínimo, um local em que haja acesso de uma pessoa com deficiência, então de um cadeirante. Então um banheiro com acesso deve haver em todos os locais sempre no mínimo um banheiro. Se não houver, esse local ele está sujeito a uma multa. A fiscalização cabe, nesse caso, do município. O município faz a fiscalização, ele que expede a guia. Inclusive estabelecimentos comerciais, para que funcione, precisam da autorização do município. Se não houver essa instalação, se não houver esse banheiro adequado, não haverá essa licença para funcionamento. E em relação aos estacionamentos, é um problema conhecidíssimo, né? Muitas vezes a gente tem sempre aí as pessoas que ocupam as vagas destinadas aos deficientes. Mas quanto deve ser reservado mesmo de espaço para eles, doutor André? Bom, todo estacionamento, todo local que ofereça estacionamento ao público deve levar em conta que no mínimo 2% das vagas mais próximas às entradas devem ser destinadas a pessoas com deficiência. Sendo, imagine, bom, eu só ofereço 3 vagas, então no mínimo uma vaga. Lembrando sempre, 2% das vagas, sendo de no mínimo uma vaga em cada estabelecimento. Bom, outra questão que às vezes as pessoas acham que é bobagem, mas acredito eu que também é um fator importante, semáforos, doutor André. Nessa situação, a Lei 10.098 de 2000, e é importante que as pessoas com deficiência tenham acesso a essa lei, Lei 10.098 de 2000, ela estabelece que todos os semáforos devem ter avisos sonoros. Então, deve haver um aviso sonoro suave e intermitente para que as pessoas com dificuldade, com deficiência visual especialmente, possam saber da sinalização do semáforo em que é permitida a passagem. Bom, só nos resta agradecer mais uma vez pela hospitalidade, né, por ter aberto aqui o seu escritório para a gente e, claro, por ter participado mais uma vez do nosso Inclusão em Saúde, doutor André. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade incrível poder dividir essas experiências com pessoas tão importantes na nossa sociedade que devem ser incluídas a todo momento. A acessibilidade é um dos temas mais caros e mais difíceis para aquelas pessoas com deficiência. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Bom, o Inclusão em Saúde de hoje fica por aqui. Quer fazer perguntas, sugerir temas para que a gente possa tratá-los aqui no programa? Manda a sua mensagem aí no nosso WhatsApp ou então acessa o nosso site, vai em busca de mais informações sobre a APAI de Aracaju. Diz o que é que você está achando do nosso Inclusão em Saúde. Você faz parte desse programa. O nosso próximo Inclusão em Saúde é no sábado que vem. Até lá!
Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.